Olá, eu quero falar hoje sobre planejamento patrimonial da família e dizer para vocês o seguinte: o planejamento patrimonial em si, ele pode abranger três dimensões. Vamos falar de áreas diferentes, então. Uma das dimensões, e eu acho que é a mais importante e que talvez aí é o que mais dá dor de cabeça nas pessoas, é aquela patrimonial e imobiliária. Então, dependendo das famílias, só vai ocorrer esse tipo de planejamento. Aquela que está preocupado com os seus imóveis, o portfólio ou o legado desses imóveis que se conseguiu ao longo de muitos anos trabalhando toda a família. E é aí que se expressa talvez a maior urgência, né, de resolver esse problema e deixar os patriarcas dormirem sossegado. Muitas vezes eles estão aguardando anos por uma solução e normalmente eles não encontram. Por quê? Se pensar nos meios aí tradicionais, como testamento, por exemplo, não dá segurança nenhuma que após a morte os seus desejos sejam respeitados, porque nós sabemos que o testamento ele tem uma série de exigências e uma delas é que para que se abra o inventário é necessário abrir primeiro um procedimento judicial para que faça valer o testamento. E aí ele pode ser contestado e pode se arrastar por décadas sem que isso se resolva. Outro é a doação de bens em vida. Porém, a pessoa se desfaz dos seus bens, né? A família se desfaz dos bens e passa esses bens a ser agora dos que receberam. Normalmente, claro, são os filhos, a maioria das vezes, porém, ele vem com um efeito colateral danoso e que muitas vezes faz com que os pais não façam essa doação, porque eles imaginam, nossa, eu faço a doação para o meu filho, mas quem vai cuidar é a nora. Ou eu faço para minha filha, quem vai cuidar é o meu genro. E eu não confio muito nas decisões comerciais dele. Ele vai pegar, vai botar isso fora, né? E, além disso, mesmo em vida, né, após a doação, os pais não têm mais acesso a esses imóveis, esses bens. Até tem, né, ao usufruto, porém não pode dispor, vender, trocar. Eles até podem, desde que todos estejam de acordo, né? Como eu falei, genros, noras, filhos, todo mundo tem que assinar. E isso complica muito, então muitas famílias não o fazem, exatamente porque não existe uma segurança que isso ali na frente não vai dar errado, né? Então, modernamente, eu digo modernamente, para as famílias de classe média, média até baixa, vem chegando aí com força a ideia do planejamento patrimonial através de um instrumento chamado holding. Muita gente confunde holding, aquela que se monta apenas a empresa para participar de outras, comercialmente falando, mas sem nenhum planejamento sucessório. Então, até aí, o fato de você abrir uma empresa e colocar os seus bens lá dentro, você fez uma organização patrimonial, mas ainda está longe de fazer um planejamento sucessório e mesmo uma proteção desses bens. Porque a proteção dos bens, desses bens colocados numa pessoa jurídica, não vem só porque eles estão dentro da pessoa jurídica. Eles vêm por uma série de cláusulas protetivas. E essas cláusulas protetivas, normalmente, obviamente, né, 100% necessário que se faça um planejamento sucessório. Nesse planejamento sucessório, então, é que se faz todo este arcabouço jurídico com vistas
a dar proteção a esses bens, proteção tanto de um percalço vindo dos pais, né, dos doadores, quanto dos filhos, que agora são, na verdade, os proprietários, diante de cláusulas exatamente protetivas por conta do planejamento sucessório. Então, que fique bem claro, não existe proteção desses bens sem que haja, sim, um planejamento sucessório. Ah, mas meus filhos são aí 3, 4, 5, 10 anos de idade. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Isto é mutável. Você faz uma organização patrimonial com sucessão, mas você pode voltar atrás, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3. Você pode revisar isso. Isto é um ato comercial e não mais um ato de família, né, que pertence ao direito de família, e sim um ato comercial, porque você vai estar fazendo lá na junta comercial e não mais dependendo de juiz de família e coisa que eu valha, né? Então, não importa a idade dos seus filhos, não importa a sua idade, né, dá sim para fazer esse planejamento sucessório, essa organização patrimonial numa PJ, numa empresa, e sim, com as cláusulas protetivas, evitando que seus bens sejam dilapidados de alguma forma por algum percalço seu ou dos seus filhos, ou dos seus pais. Então fica aí a dica sobre a organização patrimonial e o planejamento patrimonial de bens imóveis. Aí nós temos uma segunda dimensão que nem todas as famílias têm, a principal é essa que eu acabei de falar, mas tem a dimensão financeira. Aqueles pais que têm investimentos, tanto na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, e que não sabem como fazer isso, né, num eventual falecimento, como é que ficaria isso? Então, também é possível já pensar desta forma, tanto em investimentos na pessoa jurídica, quanto naqueles tipos de investimento, tipos de planejamento que pode sim ainda ficar na pessoa física e sem necessidade de inventário lá na frente. Esta seria a nossa segunda dimensão, então aquela dimensão de incluir nesse planejamento patrimonial as finanças, né? O dinheiro, os investimentos, inclusive as previdências. E daí nós temos o terceiro, que eu digo que nem todas as famílias têm, mas boa parte sim, que esse patrimônio todo, às vezes angariado ao longo da vida das pessoas, vem de empresas, ou seja, do ramo comercial, ramo empresarial. Essas famílias atuam no ramo empresarial e tem lá os seus negócios e às vezes tem medo, inclusive, de fazer o planejamento, porque pode fazer com que percam os bens já adquiridos. Então aí vem a dica. Se cria um sistema empresarial, né, para proteger os bens, assim como vai estar lá os bens imóveis, o patrimônio financeiro. Já o patrimônio empresarial se faz uma segregação, separa-se, né, para que o que está lá, que traz risco para os seus bens, não venha a contaminar aqueles bens já garantidos, já angariados, né? Então tem família, inclusive, que deixa de empreender com medo de vir a perder o que já angariou, aquilo que já conquistou. E esse sistema vem exatamente para isso. É claro que não dá para vir a proteger de ações já ajuizadas, de problemas já existentes, mas um planejamento antecipado, dentro da sua licitude, né, legalmente, quando ainda a sua vida não tem problemas financeiros, quer dizer, não tem demandas judiciais. Então, se você faz essa organização agora e daqui a 2, 3 anos aparece um problema, uma execução, não vai atingir esses bens já protegidos dentro da holding patrimonial familiar. Meu nome é Maurílio Leonel, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família
E tenho feito vários vídeos nos meus canais divulgando essa situação. Me siga nas redes sociais. Aguardo você até o próximo vídeo. Até lá.